A paz do Senhor, mulheres restauradas do Pai, íntimas do Pai. Aqui estamos mais uma vez para mais um devocional, para mais um tempo de receber do trono do Pai, de tirar um tempo para ouvir a palavra do Senhor e receber no nosso coração. E eu desejo que a terra do seu coração hoje esteja fértil para receber essa semente que o Senhor irá mandar, para nós através dessa palavra. Que o Senhor, Ele é bom o tempo todo e que muitas vezes a gente não consegue perceber o amor de Deus por nós. Eu ingressei, nesse tempo de me afastar das redes sociais, juntamente com a Daiane. Eu até falei semana passada, que eu desliguei meu celular uns 2 dias, porque eu estava sentindo no espírito essa chamada de Deus, para desligar um pouco das coisas do mundo. E aí, nesses 2 dias que eu desliguei, eu pude ver o mover de Deus, através tanto do devocional quanto no meu dia a dia. E aí, a Daiane fez o propósito de estar os 4 dias e eu entrei junto com ela, porque eu precisava desse tempo. E foi muito bom, porque enquanto eu estava nesse tempo, o Senhor falou profundamente ao meu coração sobre calar, a voz do mundo para ouvir a voz de Deus. E a Daiane, não sei se ela comentou no devocional ou se ela falou comigo, que muitas vezes, igual eu, fico muito ouvindo ministrações, no YouTube, no Instagram, às vezes tem live, eu gosto de participar, eu gosto de assistir estudos da palavra, eu amo fazer isso. Só que às vezes é necessário a gente silenciar a voz, até mesmo das pessoas que estão falando do Senhor, Igual a gente gosta de ver os vídeos do YouTube, edifica muito, mas tem hora que Deus tem uma chamada para nós e Ele quer fazer algo novo no nosso coração. Ele quer falar exclusivamente com a gente e esse tempo é necessário para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Então, enquanto eu estava nesse tempo de propósito com o Senhor, eu pude ver, claramente o Senhor falar ao meu coração que a gente precisa calar, a voz do mundo e ouvir a voz de Deus. E é necessário a gente fazer isso às vezes, porque eu sei que o tempo é corrido para todas nós, Para mim é corrido. Eu tenho 4 filhas pequenas, não é fácil, Não é fácil a gente dar conta de tudo. Às vezes eu deixo algumas coisas sem fazer. Às vezes eu fico até sem foco para fazer algumas coisas, porque é muita correria, é muita coisa para fazer. E às vezes a gente fica pensando o que vai fazer primeiro e acaba não fazendo nada. E eu estava assim, esses dias para trás. Não estava conseguindo ser produtiva, não estava conseguindo manter minhas coisas organizadas. E eu senti que eu precisava disso. E as redes sociais muitas vezes têm sido uma distração para a gente. E por incrível que pareça, no sábado, eu fui no culto aqui na minha igreja e o pastor da minha igreja ministrou sobre Atos, se eu não me engano, Atos 17, que fala daquele moço, do Eutico, que enquanto Paulo pregava, ele estava na janela. E logo caiu sobre ele um sono e ele adormeceu e caiu de lá de cima e morreu. A pregação de Paulo, que era para ser, um tempo precioso de cura, se tornou, acabou ali acontecendo uma morte.
Tudo bem que depois Paulo desceu e orou ali por ele e ele, né, voltou à vida. Mas a gente tem que se preocupar. Por quê? E essa palavra, né, que o nosso pastor deixou ali na igreja veio de encontro ao meu coração. Por quê? Porque muitas vezes a gente está nas janelas e não percebe. Muitas vezes o nosso celular é uma janela de distração. Muitas vezes né, as redes sociais é uma janela de distração. E eu ouvi Deus falar no meu coração nesse dia. E realmente, muitas vezes isso tem sido uma janela de distração na nossa vida. E aí eu falei, Deus, eu quero esse tempo com o Senhor. Eu quero silenciar essas vozes que às vezes eu acho que eu preciso ouvir para ouvir a voz do Senhor. Porque é bom a gente ouvir ministrações de pessoas abençoadas, né, que são cheias da presença de Deus, que são instruídas na palavra. É muito bom, isso é precioso, a gente é muito edificado. Mas a nossa vida como cristão não pode se basear somente nisso. Eu ouvi o irmão pregar, eu ouvi a irmã pregar e eu não tenho uma vida de oração, de prática, de leitura da palavra. E eu, como, não sei se eu já tinha falado aqui, eu acho que eu falei mais no início, que eu fiz um propósito desse ano de estar fazendo os devocionais, né? E eu para que eu não pudesse procrastinar, para que eu não procrastinasse, o que é que eu fiz? Eu comprei, né, uma agenda e todos os dias, quando eu leio a palavra, eu tenho meu tempo ali devocional, eu faço questão de anotar algo que o Senhor falou no meu espírito, para que fique registrado e para que eu tenha aquela necessidade, não, eu tenho que fazer. Se eu deixei um dia sem fazer, no outro dia eu vou lá, eu olho, tem um dia sem fazer, eu vou fazer. Sabe, irmãs, não é para que, por que que tem que anotar? A verdade é que eu não tinha disciplina para ter o meu devocional. Eu não tinha aquela disciplina de todos os dias tirar um tempo para orar, um tempo de leitura da palavra. E essa foi a forma que eu encontrei de ter um compromisso com a busca pela presença de Deus, a busca para estar mais perto dele. E, e eu começava a ler um livro da Bíblia, parava. Começava, lia 2, 3, 10 capítulos, parava. Eu não conseguia terminar. E agora eu falei, não, vou começar a ler o Novo Testamento. Já estou terminando o livro de Lucas. E tudo tem sido um esforço. Por quê? Tem sido uma quebra. Porque eu nunca tive essa disciplina de ler. E eu tenho sido quebrada até nisso. Deus tem moldado o meu coração. Ter paciência de ler o livro todo, de entender aquela história, de buscar o que o Senhor quer falar ao meu coração através daquele livro. E tem sido precioso. Eu tenho ouvido a voz de Deus através da palavra. E se você não tem esse hábito de fazer isso, faça, porque é muito bom. Então, assim, aquela vontade, assim, muitas vezes, da gente abrir a palavra e ler um versículo. Se aquele versículo foi bom, edificou o meu espírito, glória a Deus. Mas e quando a gente abre a Bíblia e o Senhor manda pra gente uma correção? Como que é a nossa reação? Sabe por quê? Porque quantas vezes eu já abri a Bíblia na expectativa do Senhor falar comigo algo bom, algo que ia acariciar o meu ego, acariciar a minha vontade. E muitas vezes eu abri a Bíblia, pedi ao Senhor para falar comigo e o Senhor me corrigia. E eu, com o orgulho, muitas vezes pensava assim: não é para mim essa palavra, não pode ser para mim. E eu folheava a Bíblia até que eu achava um versículo que era que eu gostava de ouvir, um versículo que, né, que acariciava ali o meu ego, que estava dentro daquilo que eu queria ouvir. E eu achava, não, é esse o versículo que Deus quer falar comigo. Quando na verdade não era. O Senhor queria me corrigir, o Senhor queria me moldar, o Senhor queria me quebrar
e eu não permitia. Então, muitas vezes, eu queria ouvir aquilo que ia me agradar, mas o Senhor começou a me quebrar com a palavra. E uma coisa, irmãs, eu quero dizer: enquanto a gente não se rende aos cuidados do Senhor, Ele não completa a obra na nossa vida. Quando eu consegui entender, e tudo isso foi graça de Deus, foi através do Espírito Santo, porque eu, pela minha insignificância, pela minha pequenez, eu não iria conseguir nunca. Mas quando o Senhor começou a me mostrar que eu precisava reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas falhas e tomar uma atitude de mudança, as coisas começaram a mudar. O meu comportamento, até a minha disciplina espiritual, o meu jeito de orar, o meu jeito de buscar o Senhor começou a mudar. E muitas vezes a gente está assim, a gente quer ouvir aquilo que nos agrada. E se não nos agrada, a gente já sai, por exemplo, a gente vai na igreja, ouve uma correção, porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele ama a todos, que Ele corrige todo filho que ama. E se o Senhor não nos corrigir, Ele está dando livre acesso para que a gente vá, né, para o caminho errado. Mas quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor olha para nós e nos corrige, quando a vara vem sobre as nossas vidas, é porque Ele nos ama e é porque Ele está mostrando para nós: filho, eu te amo, filha, eu te amo, e por isso eu não posso permitir que você continue nesse caminho. Eu te amo e por isso eu tenho te chamado. Por isso eu tenho te corrigido, para que você possa caminhar no caminho que eu tenho para você. E quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração e eu reconheci que eu precisava mudar, hoje eu ainda preciso mudar muita coisa na minha vida, porque eu não sou perfeita. E a nossa vida com Deus é uma vida de caminhada, é uma vida de etapa. Você vai caminhar um tanto, o Senhor vai medir mais um tanto, você vai caminhar e o Senhor vai medir e você vai caminhar. E cada dia Deus vai tratar algo no nosso coração. Cada dia Deus vai tratar uma área na minha vida, na sua vida, que precisa ser tratada. E se a gente não estiver sensível à voz do Espírito, a gente não vai conseguir perceber que o Espírito está falando conosco. E muitas vezes essa sensibilidade ela vem através do jejum, da oração e do coração aberto a receber aquilo que Deus tem para nós. Quando eu abro meu coração para Deus e eu falo: Deus, faz a tua vontade, faz em mim o teu querer, Ele vai fazer. E muitas vezes Ele vai começar a nos quebrar, Ele vai começar a nos moer, porque o querer dEle vai fugir totalmente do nosso controle. E a palavra que eu quero compartilhar com as irmãs, que falou forte no meu coração nessa manhã, está em João, capítulo 14, até o 7, e depois eu vou ler um pouquinho no capítulo 15 também, que falou muito ao meu coração. A palavra do Senhor, no capítulo 14 de João, fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai.
e já desde agora conhecereis e tendes visto. Conheceis e o tendes visto. E aí a palavra do Senhor em João 15, capítulo 7, versículo 7 em diante, diz assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. E essa é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que se nós ouvir a palavra do Senhor, guardar a palavra dele, se a palavra dele estiver em nós, ele também, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E nisso é glorificado o meu Pai. E a palavra do Senhor diz que se nós permanecer nele, nós seremos amigos dele. Ele não nos chamará mais servos, mas nos chamará amigo. E um servo não sabe, o que faz o seu senhor, mas um amigo ele sabe. E se nós queremos nos tornar íntimos do Pai, conhecer os desejos do coração de Deus para nós, nós precisamos ser amigos dele. Nós precisamos estar sensível à voz do Espírito. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, fazer a vontade dele, guardar os mandamentos dele, permanecer no amor do Senhor, para que o amor dele permaneça em nós. E isso foi o que o Senhor falou comigo. E quando eu meditava ali nesse tempo, de propósito, veio aquela palavra no meu coração muito forte, quando os discípulos estavam indo a caminho de Emaús e Jesus foi com eles ao caminho. E quando eles estavam no caminho, quando Jesus falava com eles, ardia no coração deles as palavras que Jesus falava. Só que eles não conseguiram ver que era Jesus. E quando eles passavam ali perto da estalagem, Jesus fez com que ia continuar. E eles falou, fica conosco, já se faz tarde. E Jesus entrou e sentou com eles para se alimentar. E quando Jesus partiu o pão, eles perceberam que era Jesus. Os olhos deles foram abertos. E o que o Senhor falou ao meu coração nessa palavra? Muitas vezes, enquanto a gente está caminhando pelo caminho, as palavras podem até queimar no nosso coração. Mas talvez tenha algo que possa te distrair no meio do caminho. Alguma paisagem, algo que vai tirar o seu foco daquilo que o Senhor tem falado para nós. Mas quando a gente se assenta à mesa com Ele e Ele parte o pão da presença, a gente consegue reconhecer quem Ele é. E por isso a necessidade da gente voltar para a presença do Senhor. Por isso a necessidade da gente estar perto dEle. Para que nós possamos conhecer Jesus de perto. Para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor. E que nós não venhamos turbar os nossos corações. Que nós não venhamos estar preocupados. Porque se nós estamos nele e ele está em nós,
o nome de Deus será glorificado e tudo aquilo que nós pedir em oração será feito, porque Ele irá nos conceder. E que o Senhor possa derramar sobre nós essa bênção, né? E nos encher cada dia mais. Que Ele possa nos ensinar a amar a presença dEle, a estar sentado à mesa com Ele e poder receber desse pão da presença. Que muitas vezes nós só vamos receber e reconhecer que é Jesus quando nós estivermos desligados de tudo lá fora. Quando a gente entrar no nosso quarto, dobrar os nossos joelhos, a mesa estará posta. O nosso coração será essa mesa. E quando nós deixar Jesus entrar e tomar o lugar de honra, que é o lugar dele nessa mesa, ele vai começar a partir o pão e nós vamos conhecer quem é ele. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nos encher com essa palavra, derramar sobre nós a bênção dele e nos ensinar que ele é Deus e que ele cuida de nós e que tudo aquilo que nós precisamos vem dele. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Então que nós possamos ser obedientes à voz do Senhor, que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor e que nós possamos nos encher dele cada dia mais. E que o Senhor possa te abençoar nesse dia com essa palavra, que você possa ser cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, que essa palavra, Deus, que o Senhor ministrou ao nosso coração, que veio de encontro, Deus, com o nosso coração nessa manhã, possa nos encher dia após dia, e que nós possamos tomar essa atitude de nos assentar à mesa com o Senhor, de ouvir a Tua voz, de ser sensível à voz do Teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, com a Tua graça, com o Teu amor e com o Teu cuidado, e nos ensina a Te amar, nos ensina a Te buscar, nos ensina a ouvir a Tua voz, a ser sensível ao Teu Espírito. Em nome de Jesus eu te peço. Eu abençoo cada irmã que irá me ouvir, cada pessoa que irá me ouvir esse devocional, que seja cheio da Tua presença, que seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.